tem notícia exclusiva. É do Gustavo Zucchi, da coluna do Igor Gadelha. E vamos falar sobre documentos obtidos pela coluna que mostram que o governo Lula contratou cruzeiros para a COP30 por meio de uma empresa que o dono é apontado como sócio de quem? Daniel Vorcaro, em um hotel de luxo. A reportagem teve acesso a esses documentos da Casa Civil que detalham a contratação e os envolvidos no negócio. Inclusive, o governo chegou a esclarecer o aluguel dos navios. Deixa eu abrir aqui com o Zucchi, que já está aqui do meu lado. Zucchi, muito bom dia. Bom dia. Obrigada bom dia, mais Neila. uma vez. Um prazer estar aqui no Contexto Metrópolis. É sempre um momento especial para a gente da redação que fica escrevendo, aparecer um pouquinho aqui na TV Metrópolis, sempre muito bom. Eu ia falar mais sobre a reportagem, mas eu vou deixar com você, porque é o seguinte. Lá atrás, quando teve a COP, a gente falou muito sobre essa questão dos navios, porque já sabíamos que Belém não tinha hotel suficiente para a quantidade de gente que ia se hospedar na COP30 lá em Belém. Muito bem. Agora, você traz essa exclusiva sobre esses navios. Conta pra gente de quem são esses navios, como é que foi esse aluguel e o valor, que é bem alto. Isso, é isso mesmo, Neila. A gente na coluna, nos últimos dias, ficou em cima de alguns documentos que a gente conseguiu obter ali com exclusividade, que mostram como que foi essa escolha, como que foi essa transação do governo. Então vamos começar. Esse dinheiro saiu da Secretaria Especial da COP30. Custou, segundo a Casa Civil, 350,2 milhões de reais para trazer 2 navios de cruzeiro, 2 navios que serviram como hospedagem para as delegações que estiveram na COP30. Como a Neila falou, Belém não tinha condição, não tinha rede hoteleira suficiente para um evento desse porte, mas o governo Lula insistiu que o evento fosse em Belém, destacou a importância de ser em uma cidade amazônica e levou esse evento para lá e teve que, por contrato, arrumar um jeito de hospedar todas as delegações. A solução foi os 2 navios de cruzeiro. A Secretaria Especial da COP30, então, contratou a Embratur, a Agência Brasileira de Promoção ao Turismo, que, por sua vez, contratou uma empresa chamada Qualitours. E aí que começa a relação com o Daniel Vorcaro. Primeiro, claro, o valor de 350 milhões de reais é um valor bastante alto, mas são 2 navios que tiveram que vir ali para o Belém, ali para a foz do Rio Amazonas, justamente para hospedar. Bem, a Embratur contratou a Qualitours e a Qualitours, por sua vez, contratou os 2 navios de cruzeiro de 2 marcas famosas aí que todo mundo conhece, todo mundo que já tentou fazer uma viagem de cruzeiro deve conhecer. A Qualitours, ela pertence ao empresário Marcelo Cohen. O Marcelo, ele é sócio do Daniel Vorcaro em um hotel de luxo em Campos do Jordão, um hotel chamado Botanique. Para quem não lembra, nas conversas ali do Vorcaro com a namorada dele, com a então namorada dele, a influenciadora Marta Greff, ele citava Campos do Jordão várias vezes. Perdão. Citava Campos do Jordão várias vezes, era um lugar bastante frequentado. E o Vorcaro era sócio desse Marcelo Cohen, dono da Qualitour, nesse hotel de luxo, nesse empreendimento de luxo, o Botanique ali. Eu fiz uma consulta rápida ali para você passar 3 dias em Campos do Jordão ali, agora no meio do ano, está saindo ali por volta de 11 mil reais. É um valor considerável ali, nem todo mundo consegue pagar. A relação do Marcelo Cohen com o Vorcaro não se resume a esse hotel de luxo, não se resume ao Botanique ali. O Marcelo Cohen, ele é dono da Qualitours e a Qualitours faz parte de uma grande holding do turismo, a Bfly. A Bfly, ela foi formada pelo Marcelo Cohen durante ali a pandemia de coronavírus, a pandemia da Covid-19 ali. O que ele fez? Ele pegou e adquiriu várias empresas do setor que estavam passando por maus lençóis por conta da pandemia, onde o turismo foi parado. E quem financiou essas aquisições? De onde veio o dinheiro dessas aquisições? Veio de fundos ligados ao Banco Master. Especialmente 2 fundos, o B10 e o TT, se eu não estou enganado, são esses os nomes dos fundos. Eles financiaram essas aquisições do grupo Bfly ali, que formou o grupo Bfly. O Marcelo Cohen era dono ali de uma empresa de turismo ali de Minas Gerais, ele começou a adquirir outras empresas e hoje forma uma grande holding ali, sempre com o dinheiro do Daniel Vorcaro, além, claro, de outros recursos. O que a Embratur diz? A gente procurou a Embratur para entender como que foi essa relação, como que foi essa compra e o montante. A Embratur alegou que todo o contrato já foi
avaliado pelo TCU, né, pelo Tribunal de Contas da União, que entendeu que realmente era uma emergência, que se o governo brasileiro não faz uma contratação emergencial num valor tão grande, o setor privado não ia ter interesse, seria um risco muito grande de levar esses navios sem uma contrapartida ali para Belém, e entendeu, inclusive, que o valor que a Embratur conseguiu por meio da Qualitours foi mais barato do que conseguiria lidando diretamente com as empresas de cruzeiro. Então, só para retomar, a Secretaria Especial da COP30 contrata a Embratur contrata a Qualitour e a Qualitour contrata os navios de cruzeiro, e todo esse caminho saiu, segundo o TCU, mais barato do que uma contratação direta, por exemplo, ou entre a Secretaria Especial da COP30 e os cruzeiros, ou a Embratur e a COP30. A empresa, por sua vez, a Bfly, a Qualitour, né, que a Qualitour é parte da holding Bfly, explicou que foi tudo legal, que foi tudo dentro dos conformes, que apresentou todos os documentos necessários para o chamamento público que resultou nessa contratação, né, de 350,2 milhões de reais, e que prestou serviço segundo os conformes, segundo exigia ali a Embratur no contrato fechado, para a vinda desses 2 navios de cruzeiro. Então, 350 milhões de reais fechados com cruzeiros por meio de uma empresa, de um empresário. Claro, esse empresário não está sendo investigado, esse empresário não tem nenhuma acusação contra ele, mas era uma pessoa com ligações diretas com o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que parece estar em todas. Daniel Vorcaro, só eu e você não tenhamos ligação não, com Daniel ele. Vorcaro, mas eu não conheci Daniel Vorcaro, e claramente, depois dessa matéria, não vou ser convidado para conhecer o Botanic em Campos do Jordão. Olha, claramente essa questão da COP30, a gente já falou isso aqui diversas vezes, teve que ser superfaturado, foi um evento que foi feito às coxas, assim, às pressas. Essa questão dos navios também foi um grande problema, porque como é que você faz um evento? É claro que o presidente Lula tinha uma boa intenção em querer mostrar a Amazônia para o mundo, é um cartão postal do Brasil, a intenção de fato era preservar, usar a COP30 mesmo e os recursos de países ricos para a preservação da Amazônia. Nada mais justo do que mostrar a Amazônia para o mundo. Mas para isso você precisa ter infraestrutura. Nesse momento, Belém não tinha essa infraestrutura. Nem Belém e nenhuma outra cidade amazônica. É um problema de modo geral ali. A gente já viu isso durante a Copa do Mundo. Manaus teve muitos problemas, muitas reclamações também durante a Copa do Mundo na questão da rede hoteleira. Outras cidades também tiveram, gente. Não é nada contra a região norte. A região norte é linda, eu conheço Belém, adoro Belém, é uma cidade maravilhosa, quem puder vá conhecer, mas a rede hoteleira para um evento de grande porte ali realmente foi deficitária. E a solução foi trazer 2 navios de cruzeiro por um valor realmente bastante alto. Tanto que hoje os bolsonaristas, depois de ler a notícia, que a gente deu com exclusividade na coluna Igor Gadelha, eles estão justamente criticando, mais do que a relação do empresário Marcelo Cohen com o Daniel Vorcaro, ou uma relação indireta ali do governo Lula com o Daniel Vorcaro, eles estão criticando os valores. Em ano eleitoral isso pega muito, em ano eleitoral isso é muito importante, porque talvez nem todo mundo esteja acompanhando o caso Master com lupa como a gente da imprensa, mas todo mundo entende que 350 milhões de reais é um valor considerável e poderia resolver vários problemas da própria Belém ou do próprio estado do Pará ali, ao invés de trazer 2 navios de cruzeiro ali para servir de hospedagem ali, um valor considerável, talvez desse até para construir um hotel com 350 milhões de reais gastos pela Secretaria Especial da COP30, né, segundo a Casa Civil em um documento oficial ali, segundo o próprio Tribunal de Contas da União. Um ponto interessante do acordão do Tribunal de Contas da União é que 350 milhões foi menos do que eles esperavam gastar. O valor total que o Tribunal de Contas da União recebeu, que estava previsto gastar, era de 450 milhões de reais. Com os navios. Só com os navios. A gente está falando de um contrato dos navios, um contrato para trazer essas hospedagens ali, porque senão realmente ia ter gente fazendo acampamento para estar na COP30. Ia ter presidente de país, ministro do meio ambiente ali, tendo que montar barraca no estacionamento, como se fosse uma espécie de jogos universitários ali, ou os escoteiros, alguma coisa assim, para poder participar da COP30.
foi realmente alvo de muitas críticas, até problemas internacionais. Vamos lembrar o chanceler alemão falando que deu graças a Deus quando saiu de Belém, porque realmente não por causa da cidade, não por causa do povo, não por causa da cultura, da gastronomia, mas por causa de uma infraestrutura deficitária e que, como alguns internautas eu já vi comentando, assim, o governo não gasta nada, quem gasta é o contribuinte. Exatamente. E levando para o contexto eleitoral, pode ser mais um tiro no pé do presidente Lula, que usaria e vai usar a COP30 também no contexto eleitoral, mas que pode ter esses milhões usados de forma negativa aí pela oposição. Isso, exatamente, é o que já está acontecendo. Flávio Bolsonaro comentou hoje cedo já apontando isso, olha, 350 milhões de reais, como assim gastou 350 milhões de reais para trazer 2 navios de cruzeiro para hospedagem? O Nicolas Ferreira, deputado extremamente influente nas redes sociais, também comentou na mesma direção, 350 milhões de reais. Então são 2 pontos. Um é o ponto do valor gasto, 350 milhões é um valor considerável, todo mundo entende. Todo mundo que recebe um salário mínimo consegue fazer uma conta rápida ali, de uma conta regra de 3 ali, para saber quantas vezes isso representa do salário mínimo do trabalhador. E do outro lado, essa mais uma vez, Daniel Vorcaro aparecendo ali em uma negociata ali, né, de forma indireta dessa vez, mas por meio de uma pessoa muito próxima a ele ali, uma pessoa que ele financiou a formação de um império na área do turismo, né, no caso da Bfly, e que tem um hotel de luxo ali que foi frequentado pelo Daniel Vorcaro, é citado nas conversas com a namorada. E mais uma coisa que esqueci de falar, enquanto o Marcelo Cohen admite publicamente ali, já deu entrevistas falando sobre o empreendimento do Hotel Botanique em Campos do Jordão, esse hotel boutique em Campos do Jordão, o Daniel Vorcaro sempre falou que não, que quem comanda o Botanique ali é a empresa Prime U, é a mesma empresa que controla os aviões do Daniel Vorcaro, jatinhos do Daniel Vorcaro. É uma empresa que administra bens de luxo, só que o Hotel Botanique é apontado por investigações da Polícia Federal como um dos bens de luxo que pertencem a Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro estava até tentando se desfazer para tentar resolver o problema de liquidez do Banco Master. Então, tudo interligado, tudo ligado e mostra tanto a teia de Vorcaro aqui em Brasília, como que ele tem aliados em todas as áreas, tem gente próxima dele em todas as áreas e, novamente, um gasto relativamente grande do governo federal com a COP30 ali, para tentar viabilizar de alguma forma esse evento na região amazônica ali, nessa cidade tão bonita, mas que carece de tanta coisa que é Belém do Pará. Ô Zuc, o frio está chegando, tá? Se você for para Campos do Jordão, sugiro você olhar outro hotel. Vou ter que procurar outro hotel, Botanique, inclusive não é pro perfil jornalístico, gente. Jornalista, a gente recebe um salário justo, um salário legal, mas que não permite a gente frequentar hotéis de banqueiros ali em Campos do Jordão. Mas Campos do Jordão é uma cidade, eu sou paulista, já fui para Campos do Jordão algumas vezes. É uma cidade muito legal também, um pouco cheia demais para o meu gosto, mas muito legal ali. Dá para aproveitar um friozinho e o Daniel Vorcaro claramente gostava de comer um fundi em Campos do Jordão ali em seu próprio hotel. É um luxo que nem todo mundo pode ter. Olha, para além das indicações gastronômicas e hoteleiras, furos de reportagem e notícias, na coluna Igor Gadelha, reportagem aí do Gustavo Zuc. Zuc, obrigada mais uma vez. Imagina, Neila, sempre um prazer estar aqui. Gente, acompanha a coluna, a gente tem muita novidade, muitas notícias aí pelos próximos dias também. Obrigado, gente. Tá aí, hein? Já deu a dica. Obrigada. Vem